Boa tarde, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e nós trabalharemos com a apostila do Aprender Sempre, tá? Aquela apostila azul, vou colocar uma foto dela aqui do lado. A sequência de atividades 1, tá? Aulas 1 e 2, que fala sobre razão. Tudo de bom, até mais. Vamos para a aula. Preste atenção nos exemplos, tá? Faça com calma para não ter dificuldade na hora dos exercícios. Então vamos lá, pessoal. Apenas lembrando que essa aula será dividida em duas partes. Então hoje nós teremos a primeira parte com alguns exemplos e na quinta-feira a segunda parte com outros exemplos, para auxiliar na resolução dos exercícios. Razão, significado de divisão. Então os objetivos da nossa aula são calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de naturezas distintas, compreender o conceito de razão entre duas grandezas, identificar o conceito de razão em situações problema, resolver situações problema que envolvam o conceito de razão e modelar situações problema que envolvam o conceito de razão. Tá? Então, para essas duas aulas, esses são os nossos objetivos. Lembrando que uma parte dos exemplos será explicada hoje e uma outra parte na próxima aula. Então vamos lá, né, pessoal? O que é razão? Matematicamente falando, razão é a representação fracionária A sobre B, né, fracionária vem de fração, de dois valores de uma mesma grandeza. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Eu deixei alguns exemplos de grandeza aí para vocês. O que são exemplos de grandeza? Massa, tempo, velocidade, volume, altura, dinheiro. Então, tudo isso são exemplos de grandezas, porque nós podemos medir. Podemos estabelecer razões entre essas grandezas. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Para auxiliar na resolução dos exercícios. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Gilson e agora eu darei alguns exemplos. Não se preocupe com esse barulho não, que é um barulho lá fora, o pessoal andando de moto aí e tal. Mas vamos lá. Então, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de vocês fazerem os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Complete. A razão entre 8 e 4 é. Como que nós fazemos isso, pessoal? Vou fazer aqui na outra folha, mais fácil de visualizar. A razão de 8 e 4 significa que é o 8 sobre 4. Essa é a razão entre 8 e 4. O que nós podemos fazer? Nós podemos simplificar, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Dá para simplificar? Dá também. 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E quanto que é 2 sobre 1? 2 sobre 1 é igual a 2. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Aí algumas pessoas devem estar pensando, professor, mas aqui eu já sabia que 8 dividido por 4 daria 2. Eu poderia já dividir diretamente? Poderia. Tá? Se você já sabe que o resultado final é 2, você poderia dividir sim. Você pode dividir sim. Agora, se você não sabe ou não tem certeza, você pode fazer essa simplificação, tá? Então, o resultado aqui é 2. A razão entre 12 e 3. Vamos lá. 12 sobre 3. 12 sobre 3, posso dividir em cima por 3, embaixo por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 3 dividido por 3 dá 1. 4 dividido por 1 é igual a 4. Ou seja, a razão de 12 sobre 3 é igual a 4. Olha que interessante agora. O próximo exercício é a razão entre 3 e 12. Qual é a razão entre 3 e 12? Vamos calcular? 3 sobre 12. O processo é o mesmo. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número.
3 dividido por 3 e 12 dividido por 3. 3 dividido por 3 igual a 1. 12 dividido por 3 igual a 4. Ou seja, a razão de 3 sobre 12 é 1 sobre 4. O próximo dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para a gente fazer sim, viu? 0,25 e 6. Vamos ver como que fica? O que é o 0,25? Vamos pensar? Então, eu vou copiar aqui a 0,25 e 6. O que é o 0,25? 0,25 é 25 sobre 100. Esse é o 0,25. 25 sobre 100. E o 0,25 estará sobre o 6. Quando não tem nada, é porque é 1. Então, como que fica? 25 sobre 100, tudo isso sobre 6, sobre 1. É dessa maneira mesmo que fica. Então, tem uma regra na matemática que diz que quando nós temos frações desta maneira, nós fazemos extremos e meios. O que significa? 25 vezes 1, que dá 25, sobre 100 vezes 6, que dá 600. Então, 25 sobre 100 sobre 6 sobre 1 é a mesma coisa que 25 sobre 600. E nós fazemos a simplificação da mesma forma que nós estávamos fazendo, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Vou fazer até aqui com a caneta preta, fica mais fácil de visualizar. 25 dividido por 5, 5. 600 dividido por 5, 120. Dá para simplificar? Dá para simplificar. De novo por 5. 5 dividido por 5, 1. 120 dividido por 5. É só ir no canto do caderno e fazer a conta, igual a 24. Ou seja, a resposta é 1 sobre 24. 1 sobre 24. E olha que interessante aqui. Lembra que nós fizemos a razão entre 12 e 3 deu 4. A razão entre 3 e 12 deu 1 sobre 4. Perceba que nós temos os mesmos números, só que numa ordem contrária. Aqui o 12 estava em cima e o 3 embaixo. Aqui o 13 estava em cima e o 12 embaixo. E olha o que nós podemos perceber sobre a resposta. Aqui a resposta foi 4, aqui a resposta 1 sobre 4. 0,25 e 6 dá 1 sobre 24. E a razão entre 6 e 0,25 vai dar o contrário. 24 sobre 1, que é igual a 24. A razão entre 1/5 e 2/3. Esse aqui é mais fácil de visualizar. 1/5 dividido por 2/3. Lembra da regra que eu falei de extremos e meios? Então, 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. Qual é a razão, então, de 1/5 sobre 2/3? 3 sobre 10. Então, aqui, posso escrever assim, fração, viu, pessoal? Não precisa ser apenas um número, um traço e o outro número embaixo, igual nós temos aqui. Eu posso escrever isso aqui é igual a isso aqui. Então, quando vocês virem algum exercício, se tiver dessa forma ou dessa forma, representa a mesma coisa. Ainda tem uma outra maneira que nós podemos escrever, que é essa aqui, ó. Essas 3 maneiras representam a mesma coisa, tá bom? O próximo, a razão entre 1/3 e 2 sobre 11. 1/3 e 2 sobre 11.
Vamos fazer a mesma coisa. Extremos. Extremos, o que é extremos? O número que está lá em cima com o número que está aqui embaixo. Extremos. Chamamos de extremos e meios, né? 1 vezes 11, 11 e meios. 3 vezes 2, 6. Resposta, 11 sobre 6. Bem tranquilo. 11 sobre 6. Tá? Agora aqui tem um outro exercício bem interessante, pessoal. Que ele diz o seguinte. Crie 4 razões equivalentes a 5 oitavos. 5 sobre 8. Como que eu crio razão equivalente? A fração é 5 sobre 8. Eu vou ter que escrever razões equivalentes. Como que eu escrevo uma razão equivalente a 5 oitavos, a 5 sobre 8? Basta multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Aí vem a pergunta, professor, por qual número? Pelo número que você quiser. Qualquer número, professor? Qualquer número. Qualquer número que eu multiplique em cima e embaixo, ele vai me gerar uma fração equivalente. Lembrando apenas que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu não posso multiplicar em cima por 2 e embaixo por 7. Eu não posso fazer. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, por exemplo. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2, 10. E quanto que é 8 vezes 2? 8 vezes 2, 16. Ou seja, 10 sobre 16 é equivalente a 5 oitavos. Só isso, professor? Só isso. Ele pediu para a gente fazer isso 4 vezes, né? Então, olha que interessante que dá para fazer. Eu fiz uma vez, vou escrever novamente só para a gente não esquecer. Eu multipliquei aqui por 2. Eu posso multiplicar agora por 3? Posso. Vou até indicar para ficar fácil de visualizar. Vou multiplicar por 3 em cima, vou multiplicar por 3 embaixo. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. Nossa, professor, é muito simples. E é muito simples, pessoal. Vou multiplicar novamente aqui, ó. Só multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu quero multiplicar por 10, professor. Eu posso? Posso. Preciso escrever vezes 10 aqui? Não precisa. Eu coloquei aqui só para ficar mais fácil de visualizar. 5 vezes 10, 50. 8 vezes 10, 80. E mais uma vez aqui. 5 oitavos. Quero multiplicar agora por 5. Posso? Posso. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 5, 40. Então, olha os resultados que eu obtive. 10 sobre 16, 15 sobre 24, 50 sobre 80 e 25 sobre 40. Olá, pessoal. Então, grifei aqui a parte mais importante. Qual é a razão de motos em relação a carros? Quantas motos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motos. Quantos carros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carros. Então, a razão de motos em relação aos carros é 8 sobre 9. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá, pessoal, para o nosso último exemplo aí de hoje. Numa prova de 40 questões, Maria acertou 30 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? Então, item A. O que é solicitado no problema? É muito simples, né? O que é solicitado? A razão entre o número de questões erradas e o número total de questões. Item B. A prova é composta por quantas questões? A prova é composta por 40 questões. No início do problema já fala, numa prova de 40 questões. Item C. Quantas questões Maria errou? Se a prova tem 40 questões e a Maria acertou 30 delas, significa que ela errou 10 questões. Item D. Qual a relação entre o número de questões que Maria errou e o total de questões da prova? Muito simples. A relação Maria errou 10 questões de um total de 40 questões. Item E. Represente a razão entre o número de questões que Maria errou
e o total de questões da prova. Então, se é para representar a razão, ela errou 10 questões de um total de 40 questões. Fazendo a simplificação, que significa dividir em cima e dividir embaixo pelo mesmo número, simplificando é igual a 1/4, ou seja, a razão é de 1/4. Professor, eu posso deixar 10/40? Vai estar correto? Vai estar correto sim, pessoal. Tá? Porque ela errou 10 de um total de 40. Mas quando nós temos fração, geralmente, tá? Sempre é bom simplificarmos. Até porque simplificar significa tornar mais simples. É muito mais fácil a gente entender 1/4 do que 10/40. Mas representam a mesma quantidade. Tudo de bom, até mais, bons estudos a todos. Assista essa aula mais de uma vez, tá bom? Que vai ficar muito mais fácil para fazer os exercícios. Até quinta-feira para a nossa segunda parte dessa aula. Tchau!